Olá, nono ano, tudo bom? Então, nós vamos continuar aqui a unidade 4, e nessa unidade 4 eu vou falar basicamente de duas coisas, né, de dois elementos naturais da Europa, que são o que vai ser o clima, os climas da Europa, e nós vamos falar também dos tipos de formações vegetais. Essa parte do capítulo, né, ela pega aí no livro de vocês, da página 390, né, e se estende até a 394, tá certo? Então, esse vídeo eu vou falar a respeito dessas páginas aí, tá ok? Então, mais uma vez eu fiz aqui, eu tirei, né, eu consegui colocar a foto, né, bora ver aqui se eu não me atrapalho igual o outro vídeo, tá? A gente tem aqui, olha só, na imagem, na página, como eu falei para vocês, 390, a gente tem essa página aqui falando dos tipos climáticos da Europa. Para falar a verdade, pessoal, eu não sublinhei nada nessa página, porque eu já fui logo direto aos tipos climáticos. São basicamente 4 tipos aqui tem mais, né? Que tem 6, mas eu posso dizer que basicamente existem 4 tipos climáticos. Então, lembre-se, uma coisa que eu quero que vocês entendam, vai cair na prova isso, ó. A Europa é um continente que está localizado na zona temperada. Não é na zona tropical, como o Brasil. É na zona temperada. Mas não é na zona polar. Só um pedacinho que está na zona polar aqui, ó. Só esse pedacinho lá da Europa que pega a Rússia, né? Que já é a Ásia, no caso. Mas pega aqui, ó, a Dinamarca, a Suécia, né? E a Suécia, a Dinamarca não, que está aqui. A Suécia e a Noruega, tá? Que pega a parte polar. Mas basicamente toda a Europa possui climas temperados. Temperados, tá certo? Então, onde é a parte mais, os climas mais quentes da Europa? Grava isso aí, na parte sul. Aquela que vai, ó, vai descendo até a linha do Equador. Claro que não chega perto da linha do Equador, mas chega perto do Trópico de Câncer, tá? O Trópico de Câncer passa aqui próximo à Europa, tá bom? E se chega próximo do Trópico de Câncer, chega próximo, então, da zona tropical. Mas a Europa não tem nenhuma área na zona tropical. A Europa tem áreas, a sua maior parte, na zona temperada, que fica... O que é a zona temperada? Entre o Trópico de Câncer e o Círculo Polar Ártico, tá certo? Então, a parte mais quente da Europa seria justamente aqui, ó, rodeado pelo Mar Mediterrâneo. Pega a Europa, pega a Espanha, um pedaço da França, tá certo? Pega aqui a Grécia, que é o clima mediterrâneo. Certo? Então, os climas mais frios seria justamente o polar, o subpolar, que fica no norte, já próximo ao Polo Norte. Tá certo? Então, a gente tem, ó, olha só, já coloquei aqui, eu já fui logo direto nos principais climas. Essa página aí, olha só o que eu sublinhei, sublinhe também aí, por favor, é a página 392, pessoal. 392 aí do livro de vocês. Vamos falar aqui, então, do principal clima da Europa. Principal, professor, que é o que domina a maior parte da Europa. Clima temperado. O que é um clima temperado, professor? É um clima sem excesso. Não é nem quente demais, não é nem frio. Por isso que a gente chama de temperado. Tá? Então, a maior parte da Europa possui esse tipo de clima. Tá aqui, ó. Quais são as principais características desse clima temperado? Principalmente as estações são bem definidas. Lá você consegue observar a chegada do verão, você vê a chegada do inverno, você vê a primavera e você vê o outono. Então, por exemplo, para nós aqui do Brasil, basicamente a gente não vê essa diferença de entrada e saída de estações do ano. Então, não só na Europa, mas todo local que tem esse tipo de clima, as 4 estações são bem definidas aqui na terceira linha, ó. Isso é muito importante, tá? Uma outra coisa importante desse clima é justamente a amplitude térmica. Professor, o que é amplitude térmica? A amplitude térmica, pessoal, é justamente a diferença entre temperatura. Por exemplo, o verão lá pode chegar a 30 graus, 32, 33, e o inverno pode chegar a 0 ou abaixo de 0. Olha a diferença que existe de temperatura entre uma estação e outra. Então, isso é o quê? Uma grande amplitude térmica. Quanto mais no interior, quanto mais longe do mar, maior é essa amplitude térmica aí, tá ok? Então, eu queria que vocês gravassem esse clima, que é o principal da Europa, tá? O outro clima é justamente
O Mediterrâneo. Esse clima, pessoal, é considerado aí o mais quente da Europa. Fica no sul, fica ali no sul da Europa, banhado pelo mar Mediterrâneo. Pega a Itália, a Grécia, pega um pouco da Espanha, pega um pouco da França, tá certo? Então fica no sul da Europa e é o clima mais quente, tá certo? O verão ele é seco e o inverno ele é chuvoso, tá bom? Então vamos para o outro clima, para os outros climas, né? Olha só, a gente tem lá na parte de cima da Europa, na parte de cima não, eu sou professor de geografia, eu não posso falar a parte de cima. Lá no norte da Europa, a gente tem o clima subpolar. Olha, pessoal, subpolar, abaixo do polo, ou seja, bem próximo do polo. Então, se é próximo do polo, imagine como são essas temperaturas aí, ó. Tá dizendo que pode chegar até menos 18 graus. Possui o que? Invernos rigorosos. Professor, o que é invernos rigorosos? Invernos bastante frios, certo? Bastante frios, tá bom? Então, assim, como é muito próximo do polo, os raios solares atingem pouco, por isso que lá faz tanto frio, né, chegando a nevar ou a ficar congelado boa parte do ano, tá certo? Professor, quais países, por exemplo, da Europa teria esse clima? Teria lá o norte da Noruega, da Suécia, são exemplos aí, tá ok? Bom, eu não vou falar desse clima frio de montanha, não, eu vou para esse outro aqui que é muito importante. Esse daqui, pessoal, o clima semiárido, temperado, ó, o nosso aqui, de Irecê, interior da Bahia, é semiárido, mas é um semiárido tropical. Ou seja, é um semiárido quente, seco. E lá é um semiárido temperado, como ele é seco, não chove muito, tá? Não chove muito, porém é frio. Porque existe, árido significa seco e não tem a ver com temperatura, tá? Seco. Sei que a gente está falando de chuva. Então, ó, clima semiárido temperado. Fica na parte leste da Europa. Onde é a parte leste da Europa, professor? Ali já chegando próximo aos Montes Urais, próximo da Rússia. Ali na Ucrânia, na Albânia, certo? Na Lituânia, na Estônia, na Bulgária, não sei se eu já falei, na Bélgica. É aquela parte ali, o leste europeu, tá certo? Então, é encontrado no leste da Europa, possui baixas chuvas, ó, baixa quantidade de pluviosidade, poucas chuvas, né? E a amplitude térmica, né, é grande também durante o ano, ou seja, varia muito a temperatura, tá certo? Então, pronto. Esses aí são os climas, os principais climas da Europa, tá? Então, já pegando um gancho, nós vamos falar dos tipos de vegetação. Pessoal, vegetação tem a ver com clima. Então, por exemplo, se eu vivo numa área semiárida, aqui no trópico, né, tropical, Irecê, claro que eu vou ter uma vegetação que se adaptou a esse clima. Claro que eu não vou ter floresta aqui. Eu não vou ter floresta, porque assim, a vegetação depende do tipo climático, tá bom? Então, a gente tem na Europa vários tipos de formações vegetais, a depender de qual clima que ocorre naquela região. Tá certo? Eu até coloquei aqui, ó, sublinhei, ó, sendo reflexo dos climas, tá? A formação vegetal, tá bom? Então, aqui, ó, eu não tirei uma foto por inteiro, mas a gente tem a tundra, tem a taiga, que é a conífera, a gente tem as florestas temperadas, tá? Nós temos as estepes, tá certo? Nós temos uma vegetação mediterrânea também aqui no sul, tá bom? Então, eu vou falar um pouco de cada uma dessa daí, tá certo? Então, olha esse outro aqui, ó. Vamos falar um pouquinho, então, da tundra, né? Deixa eu ver se eu estou na ordem aqui. Da tundra, tá certo? Tundra. Tá aqui, pessoal, ó. Bora subir. Que página é essa aí, professor? 394. Ó, o que tá sublinhado. Sublinhe também, gente, aí no caderno, no livro de vocês, por favor. Então, aqui, ó, a tundra. Gente, a tundra é uma vegetação pequena, rasteira, formada por musgos. Uma vegetação bem baixinha. E ela fica congelada, você não enxerga ela durante quase 8 meses ou até mais, porque fica nos polos. A tundra é um tipo de vegetação localizada próximo ao polo. Então, o polo, a maior parte do ano é congelado. Agora, no curto verão, quando o verão chega, que é um verão, mesmo assim, não é agressivo, não é quente, tá? É um verão suave, porque já está próximo do polo, mesmo sendo verão.
As temperaturas lá não são tão altas, mas mesmo assim ocorre o degelo, aí onde aparece a tundra. Olha a imagem da tundra aqui, um exemplo, tá vendo aí? Aqui é a tundra, que é uma formação rasteira, formada aqui, ó, musgos. Pessoal, que são musgos, é uma vegetação pequena, né, pequenininha, líquens também, né, um tipo de capim pequenininho, coisa de 5, 6, 7 centímetros. Claro que existe uma vegetação herbácea, né, como se fosse uma espécie de capim de grama. Lembre-se, a maior parte do tempo fica congelada. É uma vegetação rasteira, tá bom? Essa é a tundra, norte da Europa. Taiga. E a taiga, professor? Olha a taiga aqui. Olha a taiga, você olhando. Formado principalmente, pessoal, por uma vegetação que tem um formato de cone. As árvores parecem um cone. Lembra aí a árvore de Natal? Pois é, uma árvore de Natal, né, original, ela tem um formato de cone. Então a gente chama de conífera. Tá até aqui, ó. Tá aqui, ó. Floresta de conífera também chamado. Então a taiga pode ser chamada por 3 nomes, presta atenção. Ela é taiga, também pode ser chamada de floresta de conífera, por causa do formato da copa, ou floresta boreal. Boreal significa norte, floresta do norte. Tá bom, então? Aqui tem uma palavrinha que talvez é novidade para vocês, apesar... Não, a gente estudou algumas palavrinhas, você pode não lembrar, lá no 7º ano, que é uma vegetação considerada aciculifoliada, uma vegetação que não possui folhas largas, e sim folhas finas. Tá? Imagina a árvore de Natal, apesar da gente ter árvore de Natal aqui no Brasil, artificial, mas imagina aquelas folhinhas finas. Então, a árvore de Natal original possui folhas miúdas, pequenas, chamada de uma vegetação aciculifoliada, folhas em forma de agulha, tá certo? E essas árvores foram bastante desmatadas e ainda são até hoje utilizadas para a fabricação de celulose, a produção de papel, tá certo? A taiga. Tá bom então, pessoal? Onde é que fica a taiga, professor? Fica abaixo da vegetação aí que a gente viu, chamada de tundra, tá? Tem o polo, afasta mais do polo, tem a tundra, a mais abaixo da tundra. Vai esquentando um pouquinho, tem a taiga, tá bom? E depois da taiga, mais embaixo, a gente tem a floresta temperada. Essa floresta temperada, pessoal, ela tem um mecanismo interessante. Ela perde as folhas no período de muito frio. Ela perde as folhas no período muito frio para não morrer. Ela fica realmente sem folhagem nenhuma. Só o talo, como a gente chama, né? Como a gente costuma utilizar esse termo aí. Então, quando a vegetação perde as folhas em um período do ano, o nome que se dá é vegetação caducifolia, ou caduca. Caduca, tá ok? Sublinhe essa parte aí no livro de vocês, tá bom? Tá aqui, ó. Perdem suas folhas durante o outono e o inverno, com grande diversidade de espécies. Então, a gente tem nessa floresta temperada muitas espécies de vegetação, tá bom? Bom, aí, pessoal, a gente tem, deixa eu ver aqui, a gente tem aqui também, eu não sublinhei, mas as estepes. Era para eu ter sublinhado, pessoal, sublinha aí, ó. Estepes. O que são estepes? As estepes já ficam ali no leste também da Europa, no leste, indo ali para a Ásia, viu? Então, as estepes é um tipo de vegetação, gente, herbácea, pequena, rasteira, tá? É uma espécie de gramínea, tá certo? Como se fosse, por exemplo, uma pradaria. No Rio Grande do Sul a gente tem, né? Não é considerado estepe, é considerada pradaria, mas as estepes, né, é um tipo de vegetação que não existe muitas, que não possui tanta quantidade de árvores, tá certo? Então, é uma vegetação rasteira. É uma vegetação rasteira. Aqui não é ela, não, tá? Aqui é uma floresta temperada, tá bom? No livro de vocês, né, não tem uma imagem das estepes, tá? Não tem imagem da estepe, certo? Mas é uma vegetação que parece com a tundra quando está descongelada, tá certo? Então, ó, estude esses quatro tipos de formações vegetais existentes na Europa, tá bom? Eu vou ficar por aqui. O conteúdo é justamente fontes de energia para a prova, fontes de energia. Tem 2 vídeos aí para vocês. E também a Europa, física, tá? Que são 2 vídeos. Então, tem esses 4 vídeos e aí tem um livro mostrando onde é que são as partes mais importantes para serem sublinhadas e estudadas, tá certo?
Eu quero resolver uns exercícios com vocês também através de um 5º vídeo. Eu vou mandar para vocês comentando mais ou menos como é que vai ser a prova, tá bom? Valeu, pessoal. Até a próxima, viu?